Muito boa noite. É com muita alegria que estamos aqui para realizar os estudos de hoje e, como sempre, como toda iniciativa pautada nos ensinamentos de Jesus, iniciaremos com uma oração. Então, fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus, rogando a Jesus de Nazaré que nos abrace, que nos abençoe, que visite os nossos corações na noite de hoje. Que cada um que aqui se encontra possa encontrar o que veio buscar na noite de hoje. O conforto para o seu coração, o alívio para as suas dores, a paz para os conflitos, o entendimento para os acontecimentos complexos da vida de hoje. E que possamos ser abençoados também pelo nosso próprio propósito, aqui estando, em nome de Jesus, que assim seja. Hoje vamos tratar sobre o capítulo 81 do livro Vinha de Luz, do Francisco Cândido Xavier, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que tem o título Estejamos Certos. E esse capítulo do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, é a passagem do Evangelho de Hebreus, aonde Paulo diz aos hebreus: porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Quantos de nós, seres humanos, estamos em uma caminhada aonde nós estamos em busca de entendimento? Nós viemos de uma humanidade aonde a animalidade reinou por um tempo e depois uma lei mais rudimentar do olho por olho, dente por dente, trouxe para os seres humanos um pouco mais de entendimento e Jesus, depois com a lei do amor, que nos esclarece a respeito do que é justo, do que não é, das buscas que todos nós precisamos. E dentro desse contexto aonde Paulo trouxe aos hebreus esse ensinamento aonde seria necessário escrever no coração, escrever no entendimento as leis. Naquele momento em que o judaísmo era a religião predominante monoteísta, que antes eram adorados as divindades da chuva, do vento, do sol, e a primeira religião monoteísta, o judaísmo. E ali, nos ensinamentos do judaísmo, predominavam as leis, aonde os judeus eles queriam muito obedecer aquelas leis para serem incluídos, de alguma forma, dentro desse reino dos céus prometidos. E o Emmanuel nos traz: as instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta o propósito do Senhor. Então, Paulo estava sendo questionado pelos hebreus qual era a lei, o que tinha que fazer, o que podia fazer, o que não podia fazer. Então, ali era uma época onde existia um contexto de sacrifícios de animais, onde existia contextos de uma ritualística grande relacionada à religião como forma de estar próximo de Deus. E o que Paulo traz aos hebreus é que, apesar das instituições humanas, e o judaísmo foi
e é uma instituição humana, assim como é o Espiritismo, assim como é o catolicismo, o protestantismo, assim como são as instituições governamentais, as instituições humanas vivem cheias de códigos, escrituras, leis, mas que, na maioria das vezes, traz um entendimento externo. E o Evangelho, entretanto, não oculta o propósito do Senhor, que vai além de simples leis externas, ritualísticas ou, de certa forma, relacionada a cultos exteriores. E o Emmanuel continua. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligência. Então, todos nós, dentro do processo evolutivo, voamos com duas asas. Uma asa do entendimento intelectual, que é realmente a primeira que se eleva na maioria das pessoas, e uma outra asa que é da evolução moral, da capacidade de empatia, da sinceridade de coração diante daquilo que está sendo proposto e daquilo que está sendo realizado. E toda essa movimentação intelectual, filosófica, de vocabulário restrito, de vocabulário que encerra ali naquelas palavras um limite que não deixa muitas vezes a pessoa chegar a um entendimento apegado à palavra, à forma de se dizer, à forma de se comportar, ao ritual daquele tipo de culto. A pessoa esquece de algo que tem mais profundo. Então, sim, passamos por uma fase de preparo espiritual através dessas formalidades. Porque se nós, seres humanos, viemos de uma animalidade, de impulsos instintivos, primitivos, aonde até bem pouco tempo atrás a lei do poder, da força, era que dominava a Terra. É claro que alguém escrever 10 mandamentos, não matar, não trair, não caluniar, aquilo era uma fase, ou seja, um preparo espiritual para um novo nível que vem depois. Porque Jesus tem o objetivo de inscrever, de escrever dentro os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Podemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, Emmanuel continua. Navegaremos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalista, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Mas, diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. Veja bem que nós, seres humanos, somos dotados de inteligência. E não precisa nem ser advogado para entender que toda lei tem a sua forma de ser, digamos assim, contornada. Esse é o trabalho de um advogado, saber as brechas da lei aonde ele pode trazer uma vantagem para o seu cliente. E nós, seres humanos, quando começamos a entender intelectualmente as leis trazidas pelas religiões, as leis da caridade, as leis da justiça, a lei da destruição, a lei do renascimento, a lei da reencarnação, acabamos por nos navegarmos nesse mar de filosofia e cultura meramente verbalista com certo proveito de nossa própria posição individual. Então, se eu já tenho lá uma má tendência a não conseguir perdoar muito bem o meu cônjuge, a minha esposa, então
eu posso me utilizar da lei da reencarnação para dizer assim, somos inimigos de vidas passadas. Vamos deixar isso para a gente resolver mais na próxima encarnação. Ou seja, uma lei trazida da reencarnação, que nós espíritas sabemos, trazendo uma nuance numa brecha aonde o proveito da posição individual acontece. Aonde muitas vezes essas frases, essas palavras trazidas por Jesus foram utilizadas pela humanidade para trazer destruição, miséria, domínio, morte, quantas pessoas foram ateadas em fogueiras, justificadas pelas palavras de Jesus, pelo Evangelho do Cristo. Então, muito cuidado nós temos que ter quando nós estamos nessa cultura e filosofia meramente verbalista em proveito desse proveito individual que a gente fica buscando brechas nessas leis divinas, que na verdade Jesus veio traduzir e teve muito trabalho para isso, porque ele precisou trazer isso de uma forma simplificada, coisas que são transcendentes, e o Emmanuel complementa, mas diante do Senhor, o problema fundamental do nosso espírito é a transformação para o bem. Será que eu estou fazendo o bem mesmo? Com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas da nossa alma os seus estatutos divinos, ou seja, essa lista de leis, de um regimento, o que tem que ser, como que tem que ser, que hora que tem que ser, por que tem que ser, ele escreverá na nossa alma. Tenhamos disso a certeza e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos confiará os preciosos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Então, a gente deve ler o Evangelho, a gente deve ler toda a obra espírita. Mas, à medida que tenhamos enganos, é da lei, inclusive, que nós encontremos as nossas próprias lágrimas, os nossos próprios sofrimentos, as nossas próprias dores, os nossos próprios adoecimentos nas várias áreas da vida, para estar nos empurrando de volta para uma interpretação e para um caminho que é de Jesus, um caminho que é de dentro da lei. O sofrimento, porque qual que é a fala de quem não acredita em Deus? A principal fala é a seguinte: eu não posso crer que Deus fez criancinhas para morrer de câncer. Eu não posso crer que eu, numa situação assim, assim, assado, fui injustiçado dessa forma, então não existe uma justiça superior. E, trazendo esse conteúdo e esse estudo de uma lei mais ampla, que observa o ser humano, olhando mais atrás evolutivamente, olhando mais na frente do que seremos lá para frente, nós conseguimos perceber que não existe essa injustiça, que nós temos como um precioso recurso, misericordioso, conforme Emmanuel está trazendo aqui, que é o sofrimento. Nós estamos em nossa caminhada, no nosso planejamento reencarnatório. Eu matei, roubei, abandonei nas encarnações passadas. Agora vem como meu filho, minha esposa, meu sócio, que de repente trai, me rouba, me trai, os filhos fazem o que eu não quero e de repente eu estou me considerando um injustiçado. E aí eu tento me desviar desse caminho reencarnatório, dessa programação onde eu precisaria ter cultivado a paciência, o perdão, a amorosidade, a abnegação, a resignação, a caridade ali dentro do meu seio doméstico. E eu pego e me nego, e eu saio desse caminho, aí vem a lei divina como misericórdia, como um precioso recurso e me toca de volta. Como?
através de uma falência financeira, através de um adoecimento físico, através de uma depressão, uma ansiedade, problemas esses que vão trazer sofrimento, mas que só tem o objetivo de voltar a gente para o caminho do qual nos desviamos. Então, misericordiosas são as leis divinas, né? Então, também nesse contexto da passagem do Emmanuel, que fala a respeito de que a lei, ela não precisa, não deve estar nem tatuada no corpo, nem tanto escrito nos livros, não decoradas, mas dentro do coração. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa contra ele. Esse é o verdadeiro homem de bem, esse é o verdadeiro espírita, que faz o que nós todos necessitamos fazer, que é uma análise, uma autoanálise, uma autopercepção, uma autoavaliação, uma meditação minuciosa diante dos nossos comportamentos, inclusive dos nossos pensamentos. Por quê? O ser humano tem espectros de ações, de ação. Um espectro de ação é o pensamento, que é um espectro de ação mais íntimo, mas é um espectro de ação. O ser humano tem um espectro de ação da fala, que é um espectro de ação que já vai mais além, atinge com mais materialidade as outras pessoas. O pensamento atinge, mas a fala mais ainda. Aquilo que você emite pensando alcança todo o universo. O que você fala, mais ainda. E aquilo que você faz dentro de um terceiro espectro de ação maior. Então, nós, seres humanos, já devemos e já conseguimos estar limitando, burilando as ações. Primeiro, a gente já consegue não devolver o tapa. Já começou bem. A gente consegue não roubar. A gente consegue não agredir as outras pessoas. A gente consegue não fazer o mal aos outros. A gente consegue e já é um adiantamento, vestir uma máscara. E que é necessária nessa fase. Uma máscara, quando vem no centro espírita, cumprimenta. Quando vem no centro espírita, ou que está num ambiente religioso qualquer, onde a proposta ali já é de uma ética, uma moral, um conhecimento mais fraterno. Então, já sorri para as pessoas. Mas aí, às vezes, já passa ali na rua, uma senhorinha andando na rua, cai uma coisa, nem para pegar. Por quê? Porque saiu daqui. Então, nós, espíritas, nós, homens de bem, devemos estar nos analisando em relação à nossa atitude, que a gente já consegue frear. E depois de um segundo momento, a gente consegue refrear a fala. A pessoa pega e faz alguma coisa muito condenável. Você já tem aquele impulso de falar, ó, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano não devia... Você já consegue segurar. Em um terceiro momento, a gente reflete, segura a respeito do que nós pensamos. E podemos começar a refletir, como posso ser útil hoje? Hoje ainda. Como você pode ser útil? São 19h30, né? Até dormir, 10h30, tem algumas horinhas ali que, como eu posso ser útil hoje ainda? Quem sabe, na hora do passe, mentalizar alguém que você sabe que está precisando. Quem sabe, mandar uma mensagem
de auxílio a uma pessoa que você sabe que precisa. Uma mensagem edificante, por exemplo. E isso pode ser pensado todos os dias. Antes de agir ou responder situações desafiadoras, pergunte-se: isso é justo? É caridoso com o outro? É útil? É verdadeiro? Tem cada um de nós? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês, mas eu sou o primeiro que escuto. Então, estou eu passando as minhas atitudes na peneira do que é útil, do que é verdadeiro, do que é caridoso, do que é fraterno, do que é justo? Ajude alguém sem esperar reconhecimento. Isso é difícil. É difícil. Mas é possível. Ajude alguém sem esperar reconhecimento. Seja oferecendo seu tempo, uma palavra de apoio ou um gesto simples, como ouvir com atenção. Aliás, talvez não seja tão difícil. Raul Seixas dizia, né? O auge do meu egoísmo é querer ajudar. Eu acho que as pessoas espertonas, sabe? Aquelas pessoas espertalhonas, que buscam levar vantagem, talvez, se fossem espertas mesmo, ia fazer às pessoas sem esperar reconhecimento. Porque existe uma economia divina que contabiliza débitos e créditos que a humanidade tenta copiar através de um sistema financeiro de méritos. Então, lá atrás, primeiro, era o escambo, né? Você tinha lá um tanto de galinha, ou a pessoa tinha lá uma lavoura de milho, você trocava 10 galinhas em 3 sacos de milho e trocava. Ou seja, o mérito que eu tinha de criar 10 galinhas equivalia ao mérito que ele tinha de fazer 2 sacos de milho e trocava. Mérito, né? E aí, depois disso, inventou-se o dinheiro que estaria ali representando o mérito de algo que você fez e que agrega valor na vida das outras pessoas. E isso é uma imitação do que Deus já faz de uma forma muito mais ampla e justa por cima de todos nós. Então, um bem que você faz sem olhar a quem e sem esperar reconhecimento é um bem que volta até você quando você menos espera. Quando você mais precisa, inclusive, de uma forma inesperada, não necessariamente como um recurso financeiro, mas como alguém que te ajuda, uma medicação que você precisa, um recurso que talvez seja impagável. Tem recursos que não são possíveis de ser comprados e que muitas pessoas têm e que representa a prosperidade, representa esse benefício que Deus nos retorna quando mais entregamos. Em nosso lar, André Luiz traz: o pensamento é a base de tudo. Corrigir as ideias é sanar os próprios caminhos. Trabalhar e servir é a única forma de adquirir valores novos para a sustentação da nossa vida eterna. Assim como eu disse que a transformação, a reforma íntima, esse burilamento, essa inscrição da mensagem de Deus dentro do nosso coração acontece de fora para dentro, onde a gente segura a ação, depois a gente segura a fala, depois a gente segura o pensamento, de dentro para fora acontece também. Por quê? Eu só vou segurar a ação se eu tiver um pensamento de segurar a ação. E aí eu seguro a fala. E aí isso acontece de dentro para fora à medida que essas leis são percebidas, são assimiladas, são internalizadas, são recebidas nas vísceras, nas células, nas crenças. Então, nesse sentido, dedique alguns minutos diários à meditação ou à oração, elevando o pensamento para sintonizar com as forças superiores. O poder da prece, né? Quem aqui ora todos os dias? Levanta a mão. Quem ora todos os dias? Está de parabéns.
é muito saudável, porque a oração, ela é uma sentença, é uma pronúncia, é um comando quântico que nós damos no sentido de estar alcançando esse conjunto de leis que regem o universo e conectados com esse conjunto de leis que regem o universo, que é Deus, nós temos mais capacidades de agir dentro dessas leis conforme os nossos objetivos. E dicas de passagem, a oração vai te ajudar a se colocar dentro dessas leis. Por quê? Se o sofrimento humano vem para corrigir, é sinal que a gente está desobedecendo a lei. Então a oração vai te dar mais compreensão e resignação. Compreensão daquilo que pode ser mudado e resignação para se submeter àquilo que não pode ser mudado, que é algo maior do que a gente. Identifique pequenas tarefas que você pode transformar em atos de amor, no trabalho, no lar ou até no trânsito, como ceder, vez ou agradecer com gentileza. Então, em cada momento, como eu olho para as pessoas, né? É uma reflexão que a gente faz. Eu sou terapeuta e desde quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, eu aprendi que o julgamento que nós temos em relação às outras pessoas, ele se volta contra nós. Então, como terapeuta, se alguém sentar na minha frente e falar que matou uma outra pessoa, eu não posso me envolver emocionalmente em julgamentos em relação a essa pessoa. Senão eu me entrelaço àquela informação, àquela energia, àquele conjunto espiritual que se conectou com aquela ação, uma atitude impensada. Isso não é só para quem é terapeuta, isso é para todo mundo. Então, quando você olha para uma pessoa e o julga, olha, o cabelo dela está feio, está bagunçado. Olha, isso aí, ó, coitado, não consegue pagar as contas. Opa. Cada julgamento que a gente faz a uma pessoa, isso se volta contra nós como um auto-julgamento. A gente se entrelaça com essas situações. Então, é um ato de amor o simples olhar com compaixão, com condescendência, com carinho. Você não sabe o que levou aquela pessoa a estar ali. Às vezes você vê uma pessoa pedindo na rua, com a garrafinha de cachaça embaixo do braço, aí você olha e faz o quê, né? Ah lá, não dá dinheiro para essa pessoa não? Vai estar enchendo a cara de cachaça? Você não sabe o que levou aquela pessoa a estar ali, qual o caminho, você nunca esteve dentro da pele daquela pessoa. Então é um ato de amor, é um ato de ter escrito dentro do coração as leis de Deus, o não julgueis, para não ser julgados. Use suas palavras para incentivar e edificar, evitando críticas, reclamações desnecessárias, porque nós seres humanos, vindo de um padrão mental e de crenças com necessidades de sobrevivência, temos, por regra, um olhar para aquilo que é ruim. Para quê? Para nos proteger. É claro, você está andando no ambiente, você vê uma árvore toda florida, você vê uma cobra cascavel. Você vai olhar para quê? Para a cobra. Então, é por isso que um programa policial, um Big Brother Brasil, que é só intriga, os jogos servem para fazer eles entrarem em conflito, contenda, intriga, traição, porque as pessoas ficam desesperadas para ver por que isso atrai. Porque nós viemos de um modus operandi de sobrevivência. Porém, nós já estamos saindo disso. A gente não precisa ficar correndo de leão mais na rua aí, né? O jogo da sobrevivência a gente já ganhou. A maioria de nós tem o que comer, né? Assim, é pouco a parcela da população hoje em dia que passa fome e morre de fome, como há 40 anos atrás acontecia numa parcela enorme da população, e pelo menos com todo as dificuldades governamentais, o governo já tem programas sociais, então o jogo da sobrevivência a gente já ganhou.
Então, por que ficar procurando o que há de pior em todos os lugares, como reclamações, incentivar reclamações? Isso precisa ser libertado do nosso padrão, do nosso repertório de emoções. Então, refletir, praticar o que nós chamamos de metapsiquismo, que é o pensar no que se pensa, pensar no que se sente. Por que eu estou me sentindo assim? Como eu poderia estar me sentindo? E às vezes até questionar, se eu não estou me sentindo bem, qual é esse sentimento? Deixa eu dar um nome para esse sentimento. Você acha o nome desse sentimento? E qual seria o sentimento contrário? Isso é um exercício extremamente poderoso, terapêutico, para elevar a vibração. Qual seria o sentimento ao contrário? Ah, peraí, eu estou sentindo ansiedade, é medo. Eu estou muito preocupado com alguma coisa. Qual seria o sentimento contrário? Ah, é segurança. Segurança, peraí, segurança. Qual seria a lembrança que eu tenho de um momento que eu me senti extremamente seguro? E você traz aquela lembrança. Um dia que você estava em casa, com a família, confraternizando, ali você estava extremamente seguro. Você traz a lembrança daquele momento e, de repente, você está começando a sentir segurança. Então, são exercícios que só acontecem através da disposição, através do empenho. Do livro Pão Nosso, outra passagem também relacionada a esse chamado de Paulo aos Hebreus. A renovação espiritual é obra essencial e intransferível do próprio Espírito. Não basta a adesão verbal aos princípios do bem. É indispensável a transformação de si mesmo, para que os padrões do Cristo vivam no íntimo de cada um. Então, uma ação de caridade, ela equivale ou faz mais diferença do que uma multidão de palavras. Palavras, assim como ideias, por si só, não valem muita coisa, mas ações, sim. Posicionamentos, sim. Então, faça como forma de sair um pouco das palavras e entrar na ação para viver na carne o ensinamento do Cristo. Faça um diário de reflexões ao final do dia. Analise onde você poderia ter agido com mais paciência, compaixão e entendimento. A gente vai ter outra oportunidade. É batata. É certeza que nós temos oportunidades repetidas. A maioria de nós encontramos muitas vezes com as mesmas pessoas. A maioria de nós nos encontramos em situações semelhantes repetidamente durante a nossa vida. Até porque nós temos programações internas relacionadas às nossas crenças. Então, eu só vou conseguir, da próxima vez que fulano passar por mim, não me cumprimentar, se eu refletir que eu não precisava ter ficado com raiva dele, da próxima vez que ele passar por mim e não me cumprimentar, eu já vou estar mais amaciado, não é? Eu já vou estar mais tranquilo. Eu não vou ficar e nutrir aquela raiva. Identifique um hábito negativo para mudar e foque nele. Por exemplo, reduzir a impaciência ou controlar o tom de voz em situações de tensão. Lembre-se de que transformar é um processo. Transformar-se é um processo. Seja tolerante consigo mesmo e celebre pequenas vitórias. E aí, tem um outro ensinamento nessa parte aqui, que é o seguinte. Assim como a gente se entrelaça com aquilo que a gente julga, a gente se entrelaça também com aquilo que nós libertamos, aquilo que nós deixamos de julgar. Nós, seres humanos, e é difícil entender, eu sei que é,
mas somos um. A separação é uma grande ilusão. Não existe o outro, não existe o antes, não existe o depois. É tudo uma coisa só, contida em Deus. Isso tem uma repercussão extremamente complexa, quântica e um monte de coisa mais, mas trazendo bem para a prática mesmo, aquilo que você julga o outro com a mesma régua, né? Jesus falou, com a mesma régua, com a mesma balança que você julga o outro, você se julga. Jesus falou, você será julgado. Talvez uma questão de tradução, mas você se julga. Então, quando você é pesado, quando você é rigoroso com a falha do outro, quando você falha, você se chicoteia dias. Então vale muito mais a pena ser condescendente com os erros alheios, para que quando você errar, e vai errar, você possa ser mais condescendente com os seus próprios erros. Do Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, também, Jesus não nos pede adoração automática, mas espera que nossas atitudes se tornem reflexos do amor divino, que nossos passos na terra sejam regidos pelas leis do céu. Jesus não nos pede adoração automática, mas espera que nossas atitudes se tornem reflexos do amor divino. Somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Temos contido dentro do coração de cada um de nós toda a lei. Por isso, muitas vezes, quando a gente transgride a lei, a gente se condena aos sofrimentos. Que os passos na terra sejam regidos pela lei do céu. Transforme rotinas simples em oportunidades de amor. Sorria para estranhos, agradeça genuinamente por um serviço prestado ou demonstre empatia em situações tensas. Isso é viver o Evangelho de Jesus. Antes de tomar uma decisão, pergunte-se, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Eu coloquei isso aqui, mas a gente pode ser menos, né? Assim, vamos mais baixinho um pouco. Se fosse Chico Xavier, né, que também já está num nível altíssimo, né? Se fosse alguém que você admira, que você considera que é uma pessoa sensata, caridosa, que tem um bom coração, o que essa pessoa faria? Né? Vamos pegar um Divaldo Franco, um Chico Xavier, pessoas mais próximas, mas sim, por que não Jesus? Né? O que Jesus faria? Por mais que esteja longe, se a evolução é contínua e o tempo é infinito, uma hora a gente chega lá. Por que não pensar alto, né? Cultive o hábito de perdoar rapidamente pequenos incômodos ou mágoas do cotidiano, como um desentendimento no trânsito ou uma palavra ríspida de alguém. Esses pequenos incômodos, essas pequenas mágoas, elas acontecem. E quando a gente fica muito apegado a elas, aquilo incomodando, isso vai minando a qualidade de vida da gente, que, como eu disse, a maioria dos contextos se repetem muitas e muitas vezes na nossa vida. E se a gente aprende a relevar, a permitir, a liberar de expectativas, de controle, a primeira vez, a segunda, a terceira, em 3 vezes, quando tiver a quarta, quinta, sexta, oitava, o resto da vida que você vai viver com aquela pessoa, com aquele contexto, com aquela dificuldade, você já vai estar treinado, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar vai estar protegido pela sua capacidade de elevar esse padrão vibratorial, mesmo nessa situação de constrangimento ou de mágoa. E do A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a sabedoria do Mestre Divino não se expressa somente em palavras ou em livros, mas na vida que se renova a cada dia, no aprendizado incessante e no esforço de cada espírito em crescer no bem. Então, é um aprendizado e o esforço. É as duas coisas. Não adianta só vir aprender e pegar esse ensinamento e enfiar dentro de uma gaveta. Não vai adiantar muito.
Então, é o aprendizado e é o esforço. Ah, mas é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Se fosse fácil, não era tão difícil. Parece, né? Então, ao encontrar dificuldades, encare-as como aprendizado. Não existe fracasso, né? Isso é uma perspectiva que ajuda muito a gente a se resignar. Ao encontrar dificuldades, encare-as como aprendizados. Pergunte-se: o que posso aprender com essa situação? Realmente, o que posso aprender? Por que isso está acontecendo comigo? Todo sofrimento é um mensageiro de algo que a gente precisa aprender. Esse sofrimento só vai embora depois que você aprender. Então, uma pessoa, por exemplo, está com uma gastrite nervosa, emocional. A pessoa fica muito irritada com todo mundo no trabalho, tem aquele tanto de funcionários, o funcionário não faz as coisas direito, então ela está lá sofrendo de gastrite. Essa gastrite vem trazer uma mensagem: olha, seja mais tolerante com os seus funcionários. Enquanto ele não aprender a ser mais tolerante com o funcionário, a gastrite vai doer. Assim é uma dificuldade financeira, até você aprender a, por exemplo, pensar de forma mais abundante, compartilhar mais o que tem, assim como qualquer tipo de sofrimento. Então, participe de iniciativas de caridade, de voluntariado que alimentem o bem, mesmo que sejam pequenas ações, como doar alimentos ou visitar alguém que precise de apoio. Nós estamos numa casa espírita. Aqui é um local de atenção filantrópica, onde todos estão convidados a contribuir, seja com doações financeiras, seja com o tempo de trabalho, seja com uma habilidade que você tem, que você gostaria de compartilhar. Então, esteja disposto, disponível para realizar a caridade, porque Jesus falou: quando fizerdes a esses pequeninos, a esses necessitados, é a mim que estará fazendo. E ao final do dia, reflita sobre onde você contribuiu para espalhar o bem e onde pode melhorar amanhã. Isso nos traz um programa próprio de autoanálise e automelhoramento diário que todos nós podemos e devemos realizar. Muito obrigado a todos. O senhor pode fazer um dedilhadinho de violão para a gente fazer o momento do passe? Então, vamos acalmando o coração, que todos nós possamos ir elevando o pensamento a Deus, a Jesus de Nazaré, que possamos abrir realmente o coração ao recebimento dessas energias salutares de paz, de leveza, de tranquilidade, que cada um que aqui se encontra possa se abrir para escutar a palavra do Mestre, que será inscrita em seu coração. Que você possa visualizar agora à sua frente a figura meiga de Jesus de Nazaré, olhando os seus olhos. Você reflete: qual é a mensagem que você precisa receber e ser inscrita em seu coração, para que tenha o alívio, a paz, a vida em abundância, recebida conforme nos prometeu Jesus.
talvez mais paciência com os familiares ou no trabalho. Talvez liberar o perdão àquele que errou com você. O perdão relacionado a acontecimentos talvez antigos. Talvez o aprendizado que precisa ser inscrito em seu coração seja a caridade, de estar disponível para ajudar aqueles que necessitam, aqueles que pouco têm recursos, companhia, presença. Talvez a grande mensagem que você precisa receber é a mensagem do desapego. O desapego que precede sempre um novo ciclo que pode iniciar em sua vida. Olhe nos olhos do Mestre Jesus, talvez ele te diga: o que é que você precisa se desapegar, deixar ir, para receber a nova realidade que você tanto busca? Permita receber essas informações através de Jesus, através do mentor que todos nós temos e que especialmente nesses momentos de oração, reflexão e elevação estão presentes. Sinta a brisa suave que toca a sua pele, aliviando das tensões, trazendo paz ao seu coração. Que você possa transmitir esses bons fluidos também para os que se encontram em casa. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que possamos voltar para os nossos lares, levando conosco a paz que vem de Jesus. Que assim seja.